Bom, primeiramente, o tema que me pediram para falar era sobre o projeto de lei 4059, que está sendo discutido para regulamentar a compra de terras por estrangeiros no Brasil mais uma vez, que é um grande imbróglio, essa mudança de regulação, digamos, da compra de terra por estrangeiros. E eu vou tratar desse projeto de lei dentro de uma perspectiva da governança de terras. Então, só para dar a estrutura, para não ficar muito confuso, a primeira sessão eu vou falar sobre a governança de terras e o caso brasileiro. Algumas coisas já foram apontadas nas outras apresentações, então eu vou poder pular. E na segunda parte eu vou tentar detalhar um pouco, uma síntese sobre a regulação das compras de terras para o estrangeiro que já teve nos últimos anos. E, por último, umas conclusões e a minha proposta. Em termos bem simples, o que a gente pode entender como governança de terras? Ela é um conjunto de regras, de processos e organizações pelas quais se determina o acesso e uso da terra num país. Então, a governança de terras é a somatória de todas as intersecções de pessoas, entidades e instituições que tratam do uso e acesso da terra num país, incluindo o Estado, o setor privado, a sociedade civil. Como exemplo do que inclui a governança de terras, poderia uma lista maior, mas eu peguei alguns exemplos para ficar simplesmente ilustrativo. As políticas relacionadas à terra, legislação, regulamentações, todos os programas relacionados ao Programa de Reforma Agrária, Programa Nacional de Reforma Agrária, por exemplo, todos os papéis e relações organizacionais, a capacidade de implementação dessas políticas, a disponibilidade de pessoal dentro dos órgãos e o sistema de informações disponível sobre a terra, as pessoas e a relação das duas. Isso daqui é um quadro que seria um quadro de dois autores que se chamam Enemark e Williamson, que eles tratam da administração de terras. Então, o pressuposto aqui é assim: como componente da governança de terras, você precisa ter um sistema de administração de terras. Aí, eu só queria trazer esse quadro porque ele mostra 4 componentes diferentes. O desenvolvimento da terra, que envolve o planejamento de construções, o processo de licenciamento, toda a regulação envolvendo isso. O uso da terra em si, que é o controle do uso da terra e políticas de planejamento espacial. Um outro vetor que ele traz é a valoração da terra, que significa o Estado ser capaz de avaliar as suas terras para fazer uma cobrança justa dos impostos, que seria de uma forma progressiva, ou seja, quanto maior as terras, maior o imposto, e quanto menos utilizadas as terras, também progressivamente você deveria pagar mais imposto, tanto rural e urbano, para inibir a especulação com terras. E por último, ali, desculpa a tradução, tá? É uma outra versão, essa posse da terra seria land tenure. Então, é a posse e propriedade da terra, não como o termo jurídico da posse. Tá? Bom, o importante desse quadro é assim: para você atingir um desenvolvimento sustentável, que ele chama de econômico, social e ambientalmente sustentável, você precisa que esses papéis sejam cumpridos, mas antes de se poder usar esses vetores e cumprir os papéis dele, você precisa primeiro de um cadastro de terras. Que aí chega num problema brasileiro. Precisa de um cadastro onde possam ser identificadas parcelas de terra, onde tenha o mapeamento dessas informações que são extremamente sensíveis no ponto de vista de uma política nacional ou do ordenamento territorial. Em tratando do Brasil e governança de terras, eu queria só dar uma passada, isso eu vou muito rapidamente passar, sobre o que foi aplicado no Brasil, uma metodologia do Banco Mundial, o ELGAF, que na tradução fica o Marco de Avaliação da Governança de Terras. Eles surgiram com isso daí em 2008, mais ou menos, e a ideia era pegar um indicador tipo IDH, que pudesse ser aplicado em vários países, a mesma metodologia, para você avaliar em que situação se encontra a governança de terras desse dado país e apontar os problemas, digamos assim. E uma metodologia que fosse comparável. Tem
diversos problemas nessa metodologia e tal, e ela foi melhorando durante o tempo. O que importa é que ela foi aplicada no Brasil em mais de um estado. Ela foi aplicada uma vez genericamente em Brasília. O pessoal todo não achou que ficou um bom resultado, porque a opinião dos experts, das pessoas que participaram em Brasília, não necessariamente respondia pelo que todas as outras pessoas fora de Brasília concordavam. Foi muito carregado em experts e pessoas de posição federal e, às vezes, se perdia algumas particularidades. Então, optou-se por aplicar também em outros estados diferentes para construir uma avaliação melhor. De qualquer forma, essa metodologia ela é formada por 9 painéis na última versão. Então, tem, digamos, um vetor de reconhecimento de direitos da terra, direitos da floresta e terras comuns e regulamentos de uso da terra rural, um painel específico sobre a gestão de terras públicas, transferência de grandes extensões de terras para investidores. Aí vocês lembrem dessa, porque a relação disso daí vai ser importante para a compra de terra para estrangeiros. A provisão pública de informações sobre as terras, que trata tanto do registro quanto do cadastro. Avaliação de terras de tributação, resolução de conflitos e um painel específico sobre arranjos institucionais e políticas. Bom, sintetizando grosseiramente, em 5 pontos, eu poderia dizer que o primeiro ponto apontado nessa avaliação, que foi em comum com as avaliações dos estados, certo? Então, esse é o relatório que saiu do Banco Mundial final lá. Apontou-se uma ausência de um cadastro confiável e integrado de terras públicas e privadas. Isso aí já foi discutido, acho que bastante exaustivamente por todos, de alguma forma ou de outra, por todos os outros palestrantes. Em segundo ponto, as limitações do sistema de registro. Isso que envolve a falta de integração com os órgãos públicos. Eu coloquei ali que foi parcialmente resolvido a partir da aplicação, de fato, da Lei 10.2007. Não vou entrar em detalhes disso, mas falta de investimento de capital para melhorar a eficiência. Isso aí significa, basicamente, que tem poucos cartórios que ganham muito dinheiro e muitos cartórios pequenos que ganham muito pouco dinheiro. E, assim, a nível de se sustentar e fazer os serviços que eles deveriam fazer com eficiência. Com eficiência não, com qualidade. E existem informações não consolidadas dentro do próprio universo dos registradores de terra, de propriedades imóveis rurais. Bom, os baixos níveis de tributação sobre os imóveis, isso daí é bastante crônico na parte rural no Brasil. O ITR é um imposto que não serve a função de imposto de propriedade de acordo com o que muitos países determinam como função de imposto de propriedade, que é evitar a especulação e ser um imposto que serve de potencial arrecadatório. E todas as tentativas de se cobrar o ITR, quem sabe, aí já não deu muito certo politicamente. E o quarto entrave, na síntese, foi na parte urbana, que é a oferta de terras urbanas, o planejamento e a regularização urbana, está em desacordo com a demanda, ou seja, é sempre esforço de apagar incêndio, né? Por exemplo, quando você tem um grande assentamento urbano para ser regularizado, é só depois que ele já está consolidadamente daquela forma que vão tentar fazer alguma coisa ao invés de planejar de antemão. Isso eu não estou apontando dedos e culpados aqui, é só dizendo que é um fato. E existe uma governança negligente na aquisição em larga escala de terras e florestas. O que ele quer dizer aqui é que a governança é negligente na aquisição em larga escala de terras e florestas, não só com parte estrangeiro, certo? Existe muito grande proprietário brasileiro grilando terra e adquirindo áreas com floresta ou sem floresta de forma irregular ou ilegal. Mas, de toda forma, nessas grandes aquisições, foi constatado que existe uma falta de capacidade de fiscalização. Não existe, isso foi apontado como um problema, não existe um padrão de conduta exigido, digamos assim, um benchmark para os órgãos públicos, e aqui o foco em especial são os institutos de terra estaduais, que depois, eu não vou me lembrar a lei,
depois de 1889, foi passada para os estados as terras devolutas. Então, os institutos de terras estaduais deveriam ser os guardiões dessas terras. É a instituição. Cada qual atuando em acordo com as suas próprias regras. Não existe um ordenamento comum que eles deveriam seguir ou que direcionassem eles para algum controle, digamos. E existe um mapeamento e registro de direitos que é deficiente em relação às terras e florestas públicas. Aqui eu vou dar alguns exemplos para ficar menos texto e ficar um pouco mais ilustrado. Isso aqui a gente tentou construir um quadro institucional relacionado à governança de terra no Brasil. E tá pequenininho, não sei se vai dar para ler direitinho, mas isso já mostra em si o nível de confusão que você tem, o nível de complexidade que você tem de tantos órgãos tendo que se intercomunicar e nem todos comunicando com si. Isso daí gera, obviamente, uma dificuldade e que não é uma dificuldade de caráter pessoal ou político nesse caso. Simplesmente a situação que se encontra é essa, e ainda faltam algumas coisas aí que daria para acrescentar, que a gente foi descobrindo com o tempo. Por exemplo, você tem não é ligado o INCRA. Agora, a ligação é nova entre o INCRA e o cartório de registro de imóveis. Ou cada nível de órgão público tem uma função diferente no sentido unidades de conservação, tem federais, tem estaduais. Quer dizer, o nome deve mudar, mas as áreas protegidas estaduais, federais, etc. Isso aí acaba tendo um grande custo no sentido de você ter que fazer tudo isso se comunicar. Esse aqui é só outro exemplo. A gente tentou construir o tanto de cadastros de terras que tem nos órgãos. E aí fica aqui a interrogação das terras devolutas, porque, em teoria, os institutos de terras estaduais têm os seus próprios cadastros, mas é uma coisa extremamente não transparente e que, pelo menos, a academia não tem acesso, nem tentando ofício, transparência de informação, vamos lá, nada. Então, esse a gente não tem nenhum dado. Aí tem, na Secretaria de Patrimônio da União, na SPU, eles têm um cadastro de terras públicas deles. O Ministério da Fazenda, ou melhor, a Receita Federal, tem um cadastro para cobrança de TR. O INCRA tem um cadastro dele. Eles estão tentando fazer a junção, aqui as das florestas, terras indígenas e o CAR, tentando fazer a junção no CNIR, no que estão chamando de SINTER, que seria o órgão, a plataforma que seria responsável para abrigar todas as informações territoriais, tanto rurais quanto urbanas, de todos os órgãos. Então, isso aí foi uma melhora que aconteceu rapidamente, se você comparar o tanto de séculos ou décadas que a gente não tem um cadastro, mas ainda tem muito a que se fazer aí, né? A concentração de terra, como já foi citado, é um problema que todo mundo conhece, ele se mantém desde que o Brasil, desde as primeiras caravelas chegaram, digamos assim. Aqui, só para ilustrar, na parte do total, isso é um estudo com base no censo agropecuário, então vai até 2006, e tem seus problemas, que não é a concentração de terras com a base do INCRA, que você tinha, acho que um slide lá. Então, aqui, em vez de traçar o Gini, que dá outras complicações, o autor, o Hoffman, ele fez assim, ó, se você pegar 50% dos menores detentores de terras, aqui para 2006, eles representam 2,3% da área total das propriedades. Isso daí já é uma concentração de terras brutal, basicamente. Assim, de colocar o Brasil no top 10 do mundo, assim, de concentração de terra rural. E aqui, se você pegar os 5% maiores proprietários, ou maiores estabelecimentos, eles somam 70% da área disponível dos estabelecimentos. Lembrando que esse 70% aqui não é em relação ao território inteiro do Brasil, mas a soma dos estabelecimentos rurais que é cadastrado no INCRA. Que também já isso... Por mim, esse número não precisa nem de explicação. Ele já mostra que se 5% detém 70% das terras, é bastante... Aí os conflitos que continuam, em vez de trazer o dado que você trouxe, que é até melhor, do ano retrasado, aqui é só uma cópia do último relatório da CPT sobre os conflitos. Isso daí você vê que no último ano, para 2015, né?
no último ano que eles têm cadastrado. Já aumentou bastante o número de hectares envolvidos em conflitos e os números continuam altos. Os números de pessoas envolvidas. E, recentemente, a gente tem visto, infelizmente, um aumento no número de assassinatos e mortes relacionados a conflitos. Então, isso, para mim, já me preocupa no nível de... Com certeza, isso aí deve ser uma tendência que vai ser expressa e não é bom, né? O desmatamento, eu vou até quase apagar esse slide aqui. Fiquei com... Depois da apresentação do Paulo Montinho, que ele tem uma apresentação muito mais detalhada, não precisa mais nem falar nada sobre o problema do desmatamento. E aqui, como foi apontado também o Matopiba, apesar de a gente estar falando sobre a Amazônia Legal, eu achei interessante trazer algumas informações no sentido de o problema da compra de terra por estrangeiros, na minha opinião, ele está focado no Matopiba, mais que na Amazônia. Porque na Amazônia, por bem ou por mal, se conseguiu um controle melhor do que tem lá, especialmente sendo cerrado. E é o que está sendo mais buscado, até onde eu tenho visto, e é o bioma que tem menor proteção em termos de áreas de proteção integral criadas pelo governo. E ali que eu peguei um estudo do IPAN, que é de 8,1%. Bom, de toda forma, existe um crescimento enorme, existe muita terra devoluta lá no Matopiba, e é nessas áreas em específico que está sendo, o trator está passando, e aí é onde o estrangeiro também iria entrar, certo? Aqui é isso aqui é uma aproximação da expansão da fronteira agrícola, espacializado, né? Então, mais ou menos todo mundo isso aqui já deve saber ultimamente, quem está trabalhando com essa área, isso é meio claro. Bom, de qualquer forma, a área achurada em preto aqui por baixo, em cinza, é a área de cerrado, ou que se tinha de cerrado, pelo menos. O interessante é notar essa área amarela, e lá em Porto Velho e em Boa Vista também, que é onde a expansão tem ocorrido a partir da década de 2000. Isso, então, a gente já está com lag de informação de pelo menos 10 anos, mas o padrão já era de aflorar para esse lado, para o Matopiba, e para cá, para dentro do Pará, e nessas outras áreas já tem um crescimento em volta da metrópole. Aqui, só o Matopiba, só queria mostrar que ele inclui também um monte de algumas áreas de conservação, inclui terras indígenas, muitos assentamentos, e essa é a área que está sob foco, digamos assim. Tá. Passando para a segunda parte, que é sobre a compra de terra por estrangeiros no Brasil, em termos de contextualização, desde a crise de 2008, 2009, surgiu esse fenômeno do land grab, que é basicamente a grilagem de terras, especialmente feita por estrangeiros em outros países do hemisfério sul, ou melhor, em países periféricos do hemisfério sul. Isso tem várias explicações na literatura, isso virou um fenômeno, digamos assim, tanto político, por parte de vários movimentos sociais, a GRAIN ou a Via Campesina, e vários outros começaram com isso, depois isso acabou entrando também no discurso da academia e na mídia. E tem vários vertentes que eu não vou explicar aqui todos, mas eles baseiam assim, problemas de segurança alimentar nos países que estão comprando terras, por exemplo, os países árabes comprando terra na África, especulavam que eles estavam fazendo isso para garantir segurança alimentar, ou mesmo a China. Ou outras explicações fazem parte de diversificação de portfólio no contexto de crise, você começa a pegar a terra como um ativo também especulativo. Não necessariamente você manter no longo prazo, mas eu como economista e pela vertente que eu trabalho, a gente trata a terra como um ativo produtivo e especulativo sempre. Aí, como exemplo, você pega a empresa Radar, que é da Cosan, que é uma empresa de sucroalcooleira, que ele separou e criou uma nova empresa para a terra, para gerenciar e especular com terra, simplesmente porque isso dá dinheiro. E isso aí virou gerador de lucro para a empresa, por si só. Mas não que eles só façam isso, obviamente. Bom, contextualizando aqui rapidamente, que o tempo já está esgotando quase. A Lei 5709 de 71,
Eu peguei só alguns pontos principais, que eu acho principais da lei. Ela restringia a compra de terra por estrangeiros na época que ela foi editada. Então, ela colocava um máximo de 25% da área total de um município era o que poderia ser detido por estrangeiros. Eram vetadas as áreas de fronteira, se proibia a doação de terras públicas a pessoas estrangeiras, e aí separava para pessoas estrangeiras físicas e jurídicas. No caso das pessoas físicas estrangeiras, seria um máximo de 50 módulos de exploração indefinidas. Esses 5 a 100 hectares é mais ou menos o que varia, dependendo do lugar, o tamanho desses módulos. Então, 50 seria ali 5.000 hectares no maior dos casos. E para as pessoas jurídicas, o dobro. Então, para 10.000 hectares, salvo com a autorização do Congresso. Bom, o imbróglio se deu ali para 94, 98. Teve uma controvérsia jurídica, que aqui tem advogados e pessoas que trabalham com isso, que poderiam explicar muito melhor. Eu não vou entrar em detalhes nas leis, mas houve uma controvérsia sobre a recepção dessa lei de 71 pela Constituição de 88. Então, em suma, o parecer da AGU decretou que as empresas com sede no Brasil são consideradas brasileiras independente da porcentagem de capital estrangeiro. Ou seja, se a empresa tem uma porcentagem X menor que 50% de ações brasileiras, mas a sede é no estrangeiro, ela já é considerada estrangeira. Mas uma empresa estrangeira poderia abrir uma empresa no Brasil com a maior parte, mais de 51% do capital societário sendo estrangeiro, e por esse parecer ela seria considerada brasileira e não entrava nas restrições. A partir de 2010, um outro parecer reverte isso daí. Para mim, isso daí é hermenêutica, como fala. Isso daí é cortina de fumaça. Eles queriam fazer uma coisa e esse foi o instrumento que eles utilizaram. De toda forma, o que tem valendo até agora é esse parecer de 2010, que volta ao que era antes, basicamente, em termos do que se enquadra como estrangeiro, pessoa jurídica, principalmente, ou não. Em 2007, houve a entrada de um projeto de lei do Beto Faro, do PT do Pará, que regulamentava a aquisição e arrendamento de terras por estrangeiros, inspirado na lei de 71. E aqui que começa, a partir de 2012, começa essa reviravolta que está dentro do plano da FPA, lá, da Frente Parlamentar Agrária, da bancada ruralista, com esse PL 4059, que ele foi apostado ou somado ao PL 2287, e ele ia contra, em essência, a restrição das terras. Ele ia a favor da flexibilização, que eles chamam, ou a liberação das restrições para os estrangeiros. Bom, recentemente, a Casa Civil acenou passar esse PL para uma medida provisória, só que houve discussões internas e acabou sendo... não voltaram atrás. O Blairo Maggi, também, de acordo com... Tudo isso são reportagens, tá? que eu anotei. De acordo com uma matéria no Estadão, ele estava tentando defender a proibição para estrangeiros apenas para os cultivos anuais, que seria milho, algodão e soja, e abrir para todos os outros, que era um óbvio interesse de causa ali. E a última notícia aqui que eu vi, que representa as últimas mudanças que eu também fui procurando esses dias, o projeto atual, que está tramitando, tem um limite de 100.000 hectares para compra, e mais 100.000 de arrendamento. Só que a proposta do Newton Cardoso, que está sendo discutida aí desde o dia 4 do mês passado, é uma proposta, isso que gerou alarde, que seria uma proposta sem limite. Mas ele disse, em várias entrevistas, que ia constar ainda a proibição para estrangeiros comprarem terra no bioma amazônico e regiões de fronteira. Mas disse que, então... Né? Bom, e por último, tem mais 2 slides. Eu posso estender mais uns 2 minutos o tempo? Que eu colocaria como conclusões.
a pauta de governança de terras não funciona como uma pauta de governo. Ela precisa ser uma política de Estado. E pensando como Estado, como parte de um plano de desenvolvimento nacional. Se você transforma isso em política de governo, você não tem governança. Você tem um plano para beneficiar certos setores. Empiricamente, nunca houve no Brasil soluções para problemas com terras complexos pela edição de novas leis. Então, essa lei, mesmo que não passe essa versão da lei que seria sem limites, isso daí não resolve o problema que está posto, entende? Que é como regular o estrangeiro comprando terra. Se você não consegue nem regular qual terra é do Estado, qual não é, entendeu? O fenômeno do land grab ficou como um hype recente, surgiu, e agora ele deu uma diminuída, mas ainda continua bastante. Foi forte em 2013, acho que é o máximo que eu vi de notícias disso. Mas o Ariovaldo Umbelino sempre ressalta esse ponto, que é que o interesse de estrangeiro comprar terra em outros países, especialmente periféricos, sempre existiu. Então, nos anos 60, nos anos 70, ele escreveu até uma coletânea de empresas que, na minha opinião aqui, né, a compra de terra para estrangeiros não seria um problema se houvesse os mecanismos de governança que fossem participativos e socialmente aceitos. Aí eu coloco um exemplo bem básico, seria, se tivesse um cadastro e se fizesse um zoneamento específico atrelado a um plano de desenvolvimento nacional que colocasse uma área, por exemplo, essa área em específico pode ser vendida para estrangeiros ou para nacionais que querem comprar propriedades grandes e plantar soja. O problema não pode deixar fazer isso em todo lugar. Ou essa área você transforma num zoneamento que isso aqui só pode pequena propriedade e ponto. Mas, bom, como eu disse, é a minha opinião. Isso ficou aberto a críticas. E eu acho que mais que proibir, no sentido, é necessário de criar mecanismos, no caso de grandes propriedades, especialmente as monoculturas, de criar mecanismos que, especialmente as que já têm, a não ser que se pense em desapropriar elas e pagar inúmeras indenizações para fazer isso, fazer com que essas propriedades tenham mecanismos que possam obrigar essas propriedades a gerar benefícios compartilhados que estejam a par do que elas recebem, que elas lucram, entende? Tipo, sempre é possível fazer isso, em vários outros países se faz, mas no Brasil você mencionar isso já é um descalabro, por exemplo. Então, é isso. Eu queria só deixar a chamada para o seminário que a gente vai fazer lá em Campinas, todo mundo que tiver que estar convidado, vai ser no mês que vem, e o enfoque do seminário inteiro vai ser na MP de regularização fundiária. Então, a gente está tentando chamar a gente dos dois lados, vai rolar tiroteio, não sei o que vai acontecer, mas... E também vai ter outros painéis e workshops e coisas e tal. Eu agradeço e obrigado.